Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por hoje. É, 14 de março, relacionamentos. Nossos inventários geralmente incluem nossos relacionamentos. Texto básico, página 31. Esta afirmação não diz tudo, especialmente com algum tempo em recuperação. Nossos inventários inteiros podem se focalizar em nossos relacionamentos com os outros. Nossas vidas têm sido preenchidas com relacionamentos com amantes, amigos, pais, colaboradores, filhos e outros com quem entramos em contato. Uma olhada nessas associações pode nos dizer muito sobre o nosso caráter essencial. Frequentemente, nossos inventários catalogam os ressentimentos que surgem de nossa interação com os outros no dia a dia, esforçando-nos para ver nossa parte nesses atritos. Estamos colocando expectativas fantasiosas nessas pessoas? Impomos nossos padrões sobre os outros? Somos, às vezes, absolutamente intolerantes? Frequentemente, só o fato de escrever nosso inventário vai aliviar parte da pressão que um relacionamento problemático pode produzir? Mas devemos também compartilhar esse inventário com outro ser humano. Dessa maneira, conseguimos alguma perspectiva necessária na nossa participação no nosso problema e da possibilidade de trabalhar com direção a uma solução. O inventário é uma ferramenta que nos permite começar a sanar nossos relacionamentos. Aprendemos que hoje, com a ajuda de um inventário, podemos começar a apreciar nossos relacionamentos com os outros. Só por hoje, eu vou inventariar minha participação em meus relacionamentos. Vou procurar ter uma participação mais rica, mais responsável nesses relacionamentos. Pessoal, uma coisa que Deus tem trabalhado no poder superior, que é Deus, tem trabalhado muito na minha vida esses últimos dias, e eu tenho batido nessa tecla aqui com vocês nos vídeos, é sobre é sobre é, é sobre exatamente nós não permitirmos que outros seres humanos interfiram nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla, né? Porque eu estou percebendo que isso diminui pelo menos 50% dos nossos problemas. Pelo menos 50%, né? A linha ele vem falar de inventário, né? E vem falar que eu posso tá colocando a minha vida em cima baseada em um relacionamento ou mais, né? Ou seja, sobre o inventário da minha vida, eu posso estar me baseando apenas em relacionamentos, quando na minha perspectiva o correto é eu basear em mim, né? A primeira coisa que eu aprendi no programa que é muito importante é equilíbrio, né? Então, nós falamos às vezes de sermos egocêntricos. Existem situações nas quais nós devemos ser egocêntricos. E existem situações nas quais nós não podemos ser egocêntricos. Por exemplo, eu querer melhorar e evoluir, eu ficar focado na minha evolução. Isso é um bom egocentrismo, né? Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque eu tô direcionando um defeito de caráter que eu tenho para algo bom. Eu posso ser egocêntrico, obsessivo e qual que é o outro aspecto da doença, gente? Obsessão, e compulsivo. Eu posso ser compulsivo, obsessivo e egocêntrico em melhorar. Eu posso ficar o tempo todo pensando nisso. Eu posso tornar o meu mundo a minha evolução através daquilo que Deus quer para minha vida. E eu posso pensar nisso sem parar, né? Em ser uma pessoa melhor. Então, isso seria eu direcionar os três aspectos da doença para uma coisa boa. Então, logo, isso é um equilíbrio, né?
a doença me traz 3 coisas ruins, nas quais eu transformo para coisas boas. Eu posso estar até falando besteira aqui, na hora de explicar, mas faz todo sentido, cara. Eh, a primeira coisa que a gente faz para conseguir a primeira coisa que eu fiz para conseguir vencer a minha dicção foi usar tudo que a dicção trazia de ruim para coisas boas, né? E tem dado certo, tem funcionado, tem sido muito bom para mim. Então ele vem falar sobre isso, né? Sobre esses eu estar focando em relacionamentos, enquanto na realidade eu deveria estar focando em mim. E muitas das vezes, por que eu foco em relacionamentos? Porque eu estou permitindo que dentro desses relacionamentos, as pessoas nas quais eu me relaciono interfiram nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Se eu conseguir exercitar essa habilidade e a partir de um momento não permitir mais que as pessoas interfiram, logo isso não vai ser mais um problema. Cara, eu volto a dizer, isso tem mudado tanto a minha vida, tem reduzido tanto os meus problemas, porque acontece alguma situação, às vezes o outro ser humano tá nervoso ou tá com algum problema, ele quer jogar esse problema para cima de mim, e por mais que ele esteja errado, eu simplesmente não brigo, não discuto. Porque a primeira coisa que eu penso é que, opa, ele está nervoso, ele está errado, ele foi disfuncional, só que eu não permito que ele interfira nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. E a partir desse momento que eu não permito que ele interfira, independente dele ter agido mal comigo e de eu estar numa posição de falar, opa, peraí, cara, não é bem aí, não é bem por aí, né? Você não está sendo legal, você está sendo disfuncional comigo, você está transferindo um problema que você está tendo em outra situação em mim, né? Isso não é legal, eu não aceito, né? Mas independente do que o outro faça, eu consigo que isso não interfira em mim, né? E não só pessoas, também situações, acontecimentos, né? Quando eu consigo adquirir esse controle, no qual nenhum tipo de acontecimento interfiro nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, cara, eu tenho uma vida muito melhor, mais equilibrada, mais tranquila, né? E, é muito. Primeiro, eu sou muito grato a Deus por estar aprendendo tanta coisa, por estar evoluindo tanto e estar conseguindo enxergar as coisas com tanta profundidade. Vou pegar meu cafezinho preto aqui, vocês estão servidos? Então, primeiro, eu sou muito grato a Deus por isso. E segundo, eu fico assim, de queixo caído, cara. Eu fico realmente, nossa, perplexo, né? Meu Deus, como é que o Senhor cuida de mim de tal maneira, né? E como é que realmente a evolução tá nas minhas mãos. Porque à medida que eu evoluo, eu passo para a próxima etapa e eu venho aprendendo algo novo a cada dia, cara. Eu volto a dizer, é uma evolução muito rápida, né? É muito louco isso. Então, primeiro, eu conseguia entender que nada acontece na minha vida se não se eu não quiser e se não for da vontade de Deus. Então eu percebo assim, a ideia primordial que eu tenho que carregar sempre é Deus e eu, é Deus e eu, é Deus e eu, é Deus e eu, é Deus e eu. Deus quer e se eu quiser também vai acontecer. Entendeu? Então acontece uma situação. Opa, é a vontade de Deus, né? Já consegui entender isso. Se é a vontade de Deus, ela vai acontecer se eu quiser que ela aconteça. Tá, isso está ficando muito vago. Então vamos lá. Deus quer que eu viva em recuperação e sobriedade. E isso só vai realmente acontecer se eu também quiser, né? Porém, se eu quiser recair, logo eu não vou estar permitindo que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Então, vocês conseguem entender por que Deus falou, por que Jesus falou?
vós sois deuses, né? Porque por mais que Deus queira, pelo fato de nós termos livre-arbítrio, não acontece na nossa vida se a gente não quiser. Então a gente tem que querer também, né? Logo, se você conseguir entender esse pedacinho que eu falei, que se as coisas só vão acontecer se eu quiser, logo você vai entender que você só recai se você quiser. Se você quiser, Michael, mas é difícil, mas aconteceu tal coisa, acontecimentos. Calma que não vai chegar lá. Não adianta, cara, não tem como ser, você não vai conseguir colocar nada na minha cabeça diferente disso. Porque, pela graça do Senhor Jesus, semana que vem vai fazer um ano que eu estou em sobriedade e recuperação, pela graça e pela força do Senhor Jesus e pelo um pouco da minha boa vontade, sem nenhuma recaída. E eu percebo que eu não recaí porque eu não quis. Eu não quis, não quero, vou continuar não querendo. Só por hoje, o que eu quero para o resto da minha eternidade como alma e para o resto da minha vida como ser humano é viver em sobriedade e recuperação. E eu quero isso com cada átomo do meu corpo, com cada fração de segundo da minha vida. Eu quero isso com tudo que eu sou. Esse é o meu primeiro querer. O meu primeiro querer é viver em sobriedade e recuperação. Porque só assim eu posso ser servo de Deus, só assim eu posso ter intimidade com Deus, só assim eu posso evoluir a cada dia, só assim eu posso ser melhor a cada dia, só assim eu posso transformar a vida das pessoas que estão à minha volta. Então, o meu primeiro querer é estar em sobriedade e recuperação. E, cara, isso eu não negocio com ninguém. Eu não permito que ninguém toque na minha recuperação, na minha sobriedade. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Sabe? É isso que eu quero e pronto, velho. Entendeu? Então, se acontecer alguma situação na qual vai me impedir de ir na clínica, se eu não quiser, isso não vai acontecer. Por exemplo, semana passada eu precisei viajar, mas foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Entendeu? Mas eu me preparei, tudo certinho, tal. Eu dei satisfação pro pessoal da clínica, né? Eu orei, eu conversei com Deus, eu busquei a vontade de Deus, eu busquei a permissão dele para fazer isso, para ele continuar me protegendo e ele me protegeu durante a viagem. Foi muito massa, aconteceram muitas coisas que são íntimas minhas, mas que foi uma puta proteção de Deus. Eu poderia ter recaído em comportamento, não recaí. Não tive vontade de usar droga, não tem, sabe? Tá tranquilo. Mas quase que deu ruim. Quase que eu poderia ter agido, eu poderia ter recaído em comportamento. Teve uma situação que no final, bem lá no final desse comportamento, porque o comportamento ele é um efeito dominó. Você bate nele, cara, dificilmente você consegue ir lá correndo e tirar um dominó no meio da fileira para que não caia o restante, né? Normalmente o que acontece é você tem um comportamento ruim e começa a ter vários comportamentos ruins que vão te levar ao uso, né? Então, é muito importante você conseguir lidar com acontecimentos, porque se você lida com os acontecimentos de maneira que isso não venha tocar nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, você não vai recair, né? Porque o que a maioria das histórias que eu ouço das pessoas recaírem estão diretamente ligados a acontecimentos ou a pessoas. Então, mata o mal pela raiz, aprende a lidar com isso para que você não venha recair. Já até me esqueci qual que era a segunda parte do texto. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. É de ler, né? Você faz um inventário. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos, né? Acho que é o quarto passo. Acho que tem 2 passos que falam sobre inventário. Se não me falha a memória, é o quarto e o 11º passo.
Um você faz um inventário da sua vida toda e o outro você faz um inventário diário. E, cara, aí depois que você escreve esse inventário, cara, quem tem tempo de escrever um inventário diário todos os dias? Eu vou te falar quem. Quem quer ficar em recuperação. Quem quer ficar em recuperação não pode ter uma vida tranquila em questões de responsabilidade. É tipo assim, ó, uma pessoa que não é adicta, ela tem algumas responsabilidades com ela mesma que ela pode deixar de fazer que não vai afetar a vida dela. Nós, como adictos em recuperação, nós temos uma responsabilidade em lidar com nós mesmos que nós não podemos deixar de fazer. Porque se a gente deixar de fazer, é nós mesmos que vamos recair e que vai gerar todo o problema na nossa vida. Então, nós devemos ter o máximo de responsabilidade com nós mesmos.